Bom dia, meus irmãos. Estamos, então, nessa manhã, dando início à nossa escola dominical. Queremos convidar os irmãos aí que puderem compartilhar a nossa live aí. Estamos iniciando nessa manhã a nossa escola dominical. Você é muito bem-vindo. Sinta-se abençoado nessa manhã. Eu quero saudar muito bem-vindo o nosso querido professor, irmão Paulo Ricardo Dornelles, que vai estar nessa manhã ministrando a escola dominical. Seja bem-vindo, presbítero Paulo. Deus abençoe. Bom dia, a paz do Senhor. É uma enorme alegria a gente poder passar esses momentos juntos, compartilhando conhecimentos, aprendendo junto, né? E num tema que é muito importante, um tema doutrinário, que nos faz crescer, o entendimento do tema de hoje nos faz prosperar de forma grande, de forma muito ampla nos caminhos do reino. Então é uma alegria, agradeço o convite, né, a honra de poder, nessa manhã, compartilhar convosco, né, compartilhar nesse momento aí, esse estudo da Palavra de Deus da EBD. Amém, irmão Paulo Ricardo. Então, nós vamos iniciar hoje a lição 11, né, desse trimestre, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Então, eu vou estar passando aí o próximo slide e já estarei lendo aqui junto com os irmãos o próximo slide aqui que diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Irmão Paulo, a gente vai pular a leitura bíblica em classe. Se os irmãos quiserem ler em casa, os irmãos vão ter aí a referência, os irmãos podem estar lendo. Nós vamos já passar para a nossa verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Irmão Paulo, se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, senão eu já vou passar para a nossa leitura bíblica aqui em classe, só para deixar a referência para os irmãos, e já vou passar para a introdução. Certo. Acho que é interessante comentar, Éder, que Paulo, nesse momento da sua vida, ele estava preso, estava encarcerado em Roma, né? E o tema é interessante, né? Longanimidade, né? E a perseverança, né? E a humildade. Paulo, ele poderia, nesse momento, ele poderia talvez se vitimizar, né? Poderia talvez fazer um apelo para a igreja, no sentido assim de que, olha como eu estou preso, estão me atrapalhando de anunciar o evangelho. Ele poderia ser midiático, vamos dizer assim, né? Mas ele, de forma alguma, Paulo, o foco dele sempre foi o evangelho, né? E isso não é algo específico assim para um líder, para qualquer cristão. Nós devemos focar realmente no evangelho, né? Não trazer o evangelho como mídia para promoção própria, né? Mas sim, independente da situação, né? Paulo ali estava encarcerado, né? Em momento algum, inclusive o comentarista bíblico aqui, Éder, ele fala aqui, preso no Senhor, deixa eu achar a referência rapidinho aqui, prisioneiro no Senhor, né? Ao mencionar novamente a sua prisão, Paulo gentilmente relembra os cristãos efésios de que o andar do cristão fiel pode ser custoso e de que ele havia pagado um considerável preço pessoal por causa da sua obediência ao Senhor. Ou seja, Paulo, em momento algum, ele se vitimizou, em momento algum, ele quis usar a igreja para fazer uma manifestação, para fazer
qualquer coisa que seja nesse sentido, né? Mas não, foquem no evangelho, foquem realmente no tema que é Cristo, né? Então é importante a gente já considerar esse aspecto do apóstolo Paulo nesse momento da sua vida, né? Meu microfone estava fechado. Irmão Paulo, e você é uma pessoa que evidencia praticamente que quase que diariamente pessoas sendo levada presa. A pessoa que está sendo levada preso, ela não esboça nenhuma alegria, porque ela sabe que ela está indo para um local de isolamento, ela está indo para um local que ela vai estar enfrentando conflitos internos, né? E são, claro, são situações diferentes. Você está levando alguém para ser preso porque ela infringiu alguma lei. E o apóstolo Paulo, nesse período, a única lei que ele havia infringido perante os homens era a interpretação de que ele era uma pessoa que estava pregando algo falso. Na verdade, nós sabemos que ele estava pregando a verdade. E quando ele se depara com esta prisão, ele demonstra uma alegria por estar sendo preso. E isso tem que ficar bem claro, né, para que as pessoas entendam, né, o contexto de por que ele escreveu, de por que ele sempre deixava bem claro que era para os irmãos se alegrarem em qualquer momento. Né? Verdade, verdade, né? A prisão ali de Paulo e Silas também, né? Na realidade, a acusação era uma acusação irrisória, né? Eles foram presos, acusados de estarem causando distúrbio, né? A alegação desordem, a alegação legal das autoridades. Mas, na realidade, Deus havia operado um milagre ali, né? E o mais interessante de tudo isso, que eles foram presos, né? Eles foram, de uma certa forma, ali, sentenciados, não tiveram nenhuma defesa, né? Um contraditório para a defesa, enfim, que hoje tem na nossa, por exemplo, aqui na nossa legislação, eles apanharam, né? Mas o mais interessante de tudo isso, né? Perto da meia-noite, machucados, né? Mas eles louvavam ao Senhor. Então, por aí a gente já consegue entender o foco do apóstolo Paulo, né? Desses cristãos nessa época aí, né? Maravilhoso isso, né? Perfeito. Vamos adiante, então. Aqui está os versículos bíblicos para que os irmãos possam ler em casa, então. Efésios 4, né? 4:4. E aqui Colossenses de 1, capítulo 1, do versículo 9 até o 12. Aqui está, então, nessa manhã, o objetivo geral desta escola, mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, da mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Os objetivos, então, é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação, e frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Vamos, então, para a nossa introdução. Aqui, irmão Paulo está, após concluir a oração intercessória em favor da igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo Paulo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. E assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, que é a humildade, mansidão, longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Irmão Paulo, quer comentar algo sobre a introdução? Quer passar direto já para os pontos? Acho que a gente pode ir em frente, né? Que aqui tá bem autoexplicativo, né? Tá. Agora eu não consegui enxergar aqui o slide, né? Mas tá perfeito, tá perfeito. Acho que não há necessidade assim da gente se prender aqui, porque tá muito claro. Podemos seguir em frente, sim. Tá. Eu já quero, nessa manhã, quero cumprimentar a cada um dos irmãos que está
online conosco na nossa escola, Deus abençoe. A irmã Inajara, o irmão Rogério estão lá, né, assistindo aí. A irmã Noeli, o irmão Arthur, a Letícia, né? A Letícia sempre está online conosco aí. Pastor Josué, Deus abençoe nosso pastor, que sempre tem nos apoiado, sempre tem nos incentivado, né? Ainda mais na questão da área do ensino. O pastor Josué é um amante do ensino. Deus abençoe, pastor, a sua família, a irmã Cláudia. Também temos aqui a Michele, junto com o Mutuca lá e toda a sua família, esse casal abençoado e essa família abençoada, né, nossos queridos irmãos. A Kátia, a irmã Kátia, também está aí junto conosco. Deus abençoe cada um dos irmãos. Ivone Santos, aqui o pastor está comentando aqui. Deus abençoe a cada um dos irmãos. E vamos dar continuidade, então. Vamos passar adiante. Para haver unidade é preciso humildade. Olha só que interessante. O modo digno do viver cristão. Vamos entrar aqui, então. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. Irmão Paulo, se porventura quiseres comentar alguma coisa e quiser me interromper, fica à vontade, tá? Senão eu vou lendo aqui até a gente chegar no ponto. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. A nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. A fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4:2. Irmão Paulo, fica à vontade. É interessante aqui, irmão Éder, que, por exemplo, primeiramente aqui em relação à humildade, né? A unidade, primeiramente, né? Como é difícil nós conseguirmos vivermos em unidade. O que acontece não só no segmento bíblico, né? Em todos os segmentos. Quando nós vivemos em sociedade, muitas vezes há aquela briga de egos, muitas vezes, né? Aquela questão assim de, eu quero ser o melhor do grupo. No ambiente de trabalho, por exemplo, já há essa disputa natural, né? Devido à questão de promoção, devido à questão dos ganhos ali financeiros, né? E muitas vezes no reino de Deus, nós queremos, por vezes, nós queremos trazer essa mesma conduta, né? E o reino de Deus, ele é cristocêntrico, é Cristo, né? Nós não pode querer o Paulo ser destaque, não pode querer ser destaque, né? Porque nós somos um corpo, né? Na qual Cristo é o cabeça. Então, se é um corpo, né? Vamos pensar num corpo, corpo humano, né? Não pode querer o coração, por mais que seja o coração, ele bomba o sangue, ele que faz, ele tem uma função primordial. Só que o coração, se não tiver os pulmões, né? Se não tiver ali o rim que vai filtrar o sangue, o coração já fica debilitado. Se não tiver o oxigênio que os pulmões filtram, né? O coração já prejudica o trabalho do coração. Ou seja, um depende do outro. Não posso dizer assim, o meu trabalho, né? O meu ministério, a minha chamada, se eu não estiver ali, se não acontecer, né? As coisas não andam, né? E a gente precisa, né? Ter esse entendimento de que nós somos corpo de Cristo, né? E o corpo é um todo. Não é A, B, não é um segmento, não é um trabalho, né? Por mais que
em determinados momentos, um trabalho ou um ministério venha a ter um realce, mas aí porque Cristo, né, porque a cabeça da igreja, naquele momento, decidiu assim, né, mas eu não posso me achar, né, e porque Deus me usa, porque Deus me chama, e se eu não estiver ali, né, as coisas não vão acontecer. Não, muito pelo contrário, né, a prova disso, né, que Deus não se limita aos homens, né, Deus usa as mais diversas formas, né, e a prova disso é que Deus usou uma mula, né, usou um animal para falar com Balaão naquele determinado contexto histórico ali, né. Então, às vezes posso eu, Paulo, me achar, vou usar esse termo mais, né, mais simples, né, mas na realidade a humildade, né, no momento que eu entender que eu sou parte do corpo, né, que eu tenho uma função em todo o corpo, né, aí sim a unidade vai funcionar. A unidade vai ter realmente a sua completude, né, vai ter a sua essência ali afirmada, né. Perfeito, Paulo. Perfeito. Perfeito. E um corpo, uma perna não pode ir para a direita e a outra para a esquerda, né, Paulo? Elas têm que andar junto. A igreja, ela precisa andar junto em unidade, né? E assim o crescimento da obra do Senhor, ele vai acontecer. E esse andar junto, às vezes, está simplesmente num convite que, às vezes, irmão Paulo, alguém faz para alguém para ir na igreja. A pessoa pode dizer assim, mas eu não faço nada na igreja, eu não... Mas aí você lança o convite para alguém ir na igreja, essa pessoa vai na igreja, chega lá, o Paulo pregou, eu dirigi o culto, o pastor Josué, no final do culto, orou pelaquela pessoa, aquela pessoa foi curada. O que aconteceu aí? Aconteceu uma ação do corpo de Cristo. Exatamente. Né? Na unidade. Benção, no Paulo. Vamos dar continuidade, então, aqui. Vamos passar o próximo... vamos passar, então, o próximo slide. A humildade, então. Vamos lá. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerado uma atitude negativa. Fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, Nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. E aqui tem um comentário, um pensador: a falsa humildade é puro orgulho, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. São Paulo. Irmão Éder, é interessante aqui, né? Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, né? O que acontece muitas vezes, né? E isso a gente vai ali explorar um pouquinho mais à frente, né? Mas existem pessoas que, por exemplo, em dados momentos pode acontecer comigo, com qualquer pessoa, né? Mas às vezes eu vou usar o termo arrogância, né? Do tipo assim, eu não levo desaforo para casa, não mexe comigo, eu sou quietinho, mas se tocar nos meus calos, vai ter, né? Os jargões populares, né? Ou aquela mais desenchavido, assim, né? Deus que me perdoe, eu não levo desaforo para casa, né? Eu não sou cavalo do diabo. Isso, daí esses jargões, assim, né? E na realidade, o cristianismo, Jesus nos ensinou uma lição perfeita, né? De humildade, porque ele se despiu da sua glória, né? Ele deixou toda a sua glória, tornou-se homem, nasceu homem, né? Sofreu todas as agruras possíveis, sofreu todas as humilhações possíveis e impossíveis, né?
porque vamos pensar assim a tentação de Jesus quando ele sofreu no deserto ali. Eu posso entender, num determinado ponto de vista, que Jesus ali foi extremamente humilhado, porque ele foi tentado por Satanás, alguém infinitamente inferior a ele, né? E em dado momento, ali Jesus estava numa posição de vulnerabilidade, vamos dizer assim, né? Sendo tentado, sendo... Aí a gente pode pensar assim, num contexto olhando de fora, né? Que ele se despiu de tudo a sua glória, né? E naquele momento ali, ele estava sofrendo, né, as tentações, sofrendo as provocações, os escárnios, né? Vamos pensar que é uma espécie assim, é como se você fosse um soldado, né? Que você tem os melhores equipamentos, os melhores treinamentos, e em dado momento você é atirado ali num deserto, né? Sem arma, sem nada, com sede, com fome, machucado, e chega o teu inimigo e diz: e aí, tu não é o bom? E aí tu não é o soldado, tu não é o preparado, tu não é esse, olha a tua situação aí. De uma certa forma, Jesus sofreu isso. De uma certa forma, não, Jesus sofreu exatamente isso, né? Ele se despiu da sua glória, né? E ali foi tentado, né? Foi humilhado, né? De forma que se é outra pessoa, talvez, não, mas peraí, dá meu revestimento para cá, dá minha glória para cá, que nós vou te mostrar para ver quem eu sou de verdade, né? Mas não, Jesus foi foi uma lição de humildade ali, né? Ele aguentou, ele suportou, né? Para nos dar esse exemplo, para nos dar essa prova, né? De que o testemunho, de que a humildade realmente nesse aspecto é um atributo que nos faz crescer. Amém, irmão Paulo. E lembrando também, né, frisando, irmão Paulo, que às vezes a gente entende por humildade a classe social da pessoa, ou a pessoa mora naquela casinha bem, né, pobrezinha, aquela coisa, que aquela pessoa é humilde, mas às vezes tu vai conversar com a pessoa até é meio arrogante, né? Então, sim, a humildade, ela não está na aparência, a humildade, ela está no caráter da pessoa, né? É bom que fique bem claro isso, né? Às vezes tem pessoas que moram num lugar humilde, mas aí tu vai conversar com a pessoa é uma pessoa arrogante, ou daqui a pouco a pessoa tem uma posição elevada na sociedade, e você vai conversar com a pessoa é uma pessoa arrogante, né? A pessoa cursou uma faculdade, tu vai conversar com a pessoa pode ser arrogante, mas aí você vai conversar com uma pessoa que cursou faculdade, que fez concurso, que tem uma posição, né? Um advogado formado, de nome, você vai conversar com aquela pessoa e você vê naquela pessoa uma humildade, né? Você vai conversar com ela, você sente a humildade na vida daquela pessoa, é sinal de que ela realmente é humilde. A humildade, ela não depende do caráter social, financeiro, né? Ela é algo mais abrangente, ela é algo muito mais amplo, né? Exatamente, isso perfeito, irmão Éder, a colocação aí, muito pertinente. Tá bom, vamos adiante, então. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia. Vou colocar aqui esse slide. Em oposição ao orgulho e arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Vamos juntos nessa. Aqui tem as referências bíblicas, se os irmãos quiserem anotar em casa aí para estudarem melhor, fiquem à vontade. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Aqui nós temos uma citação bíblica, 1 Coríntios 12, 25, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros.
Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. E o crente é o templo do Espírito Santo. Efésios 3,16. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5:16. Irmão Paulo? Éder, aqui é interessante, né? Ali o slide fala, trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Em todos os segmentos da vida, né? Aonde há a coletividade, aonde cada um cede, né? Onde cada um dá a sua contribuição, sem que queira transparecer o seu individual, as coisas elas tendem a ir a um caminho vitorioso, né? Não fugindo do assunto, mas vamos falando em coletividade, a gente pode pensar no esporte, né? O esporte, um time, seja ele de basquetebol, voleibol, futebol, né? Onde há um coletivo bem formado, bem fundamentado, aonde cada um sabe a sua função, né? E sabendo a sua função, faz bem feito em cooperação ao coletivo, aquele time, aquela equipe, ela tende a chegar ao topo naquele campeonato, né? E o que acontece? Aí que muitas vezes há um equívoco, né? É interessante a gente pensar por esse viés. Muitas vezes, numa equipe, eu posso pensar assim, bom, eu sou o bom, eu sou a estrela da equipe. Aí, eu pensando que eu sou o bom, eu quero fazer as minhas ações, as minhas jogadas para eu ser o destaque. E aí a equipe perde, o que acontece? Né? Eu vou responsabilizar os demais da equipe, né? Ou eu me frustro. Entretanto, a partir do momento que eu tenho a noção do meu valor, mas eu dou a minha contribuição para a equipe, né? E cada um da equipe faz da mesma forma, a equipe vence, a equipe é campeã. E sendo campeã, tendo êxito, o que se analisa? Se analisa as individualidades. Aquela equipe é boa porque tem o Paulo, porque tem o Éder, porque tem o Bruno, porque tem o Assis, porque tem o fulano, o Beltrano, porque tem ali o técnico, vamos referenciar assim, ao pastor Josué, que é um bom treinador, né? Então, a partir do momento que a equipe num todo, ela entende esse propósito, né? E cada componente da equipe, com humildade, dá o seu melhor para o bem da equipe, a equipe cresce e ganha. E aí que as individualidades aparecem, né? No reino de Deus, também, da mesma forma, nós podemos entender, com certeza é assim, uma igreja em que Cristo é o cabeça, né? Em que está fundamentado em Jesus o cabeça, onde a figura de A, de B ou C, que são importantes, lideranças, obreiros, né, que são importantes, mas que não são egocêntricos, dão o seu melhor para o bem da obra, a obra cresce, a obra ela frutifica, né? O cabeça, o nome do Senhor Jesus é louvado e, de forma consequente, aparecem as individualidades, né? A igreja cresce porque Deus está abençoando o trabalho do irmão fulano, do irmão Beltrano, de uma igreja que discipula. Então, eu não sei se eu não me estendi demais aqui, mas a partir do momento que eu me dou para a coletividade, eu faço a minha parte, dando o meu melhor, lá na frente que vai haver o destaque, muitas vezes, das individualidades, né? Espero ter sido claro esse raciocínio, né? Perfeitamente, Paulo. E tu trazendo essa realidade aí para o esporte, por exemplo, que é uma coisa que tem que ter uma coletividade, se não tiver, e a gente costuma sempre utilizar, quando um time perde, por exemplo, a gente às vezes cita alguém, mas também o fulano ele é fominha, não passa a bola, né? Um exemplo que a gente está utilizando aqui. Então, precisa ter essa consciência de que nós somos, né, entre aspas, um time e estamos lutando por um objetivo,
que é alcançar vidas e levar a palavra do Senhor a essas vidas. Então, se nós tivermos uma individualidade, nós não teremos êxito. Perfeitamente, Paulo, a sua colocação foi de extrema valia aqui nessa manhã, né? Então, amém. Eu acho que nós estamos aqui nessa manhã tentando expor de uma forma bem simples para que todos possam compreender o foco desta lição nessa manhã. Vamos adiante, então, mas está muito bom, né, Paulo? É o 2, né? Agora nós vamos para o 2. Para haver unidade é preciso mansidão. Mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia, paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante, ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em irmão Éder, aqui a mansidão, o comentário bíblico, é aquela excelente disposição de alma aquela excelente disposição de alma que desanima os homens de provocar os outros e de serem facilmente provocados ou ofendidos, né? Ausência de precipitação, aqui no slide, né? Puxa vida, como é difícil às vezes, porque a reação humana, né? Um exemplo bem prático, assim, né? Se você ganha um tapa, né? O que a Bíblia nos ensina? Oferece o outro lado do rosto. Jesus falou isso, né? Mas vamos ser, assim, bem práticos. Se você ganha um tapa, sabe? Qual vai ser a sua reação? Ela vai ser quase que automática de você revidar esse tapa, né? Ou de, ao menos, você se exasperar, de você vai ter uma atitude, né? E essa precipitação, muitas vezes, ela nos leva à derrota, ela nos leva a perder muitas coisas, né? Muitas vezes, eu testemunho até no meu trabalho, né? Determinadas situações de pessoas que, por vezes, elas estavam no seu direito, estavam na sua razão, né? Eram vítimas até aquele ponto em que elas se precipitaram, sabe? Um simples exemplo, assim, bem prático, corriqueiro do dia a dia, muitas vezes, né? Você está no trânsito, aí daqui a pouco alguém cortou a sua frente, você colidiu o seu veículo, né? Aí, puxa vida, mas eu estou na razão, a preferencial era minha, né? Aí você se indigna, desce do carro, né? E às vezes até perde a cabeça, né? O que tu tá pensando? Eu vou te matar, né? Ali profere impropérios, né? Que a pessoa que ali foi a causadora do acidente, ela inverte os polos, né? Ela acaba sendo vítima, porque na realidade ela causou o acidente. Só que a precipitação, no caso minha, que bateram no meu carro, eu acabei ameaçando aquela pessoa, né? Então, veja, de uma primeira situação, a minha precipitação criou uma segunda situação. A colisão houve, né? Tudo bem, mas se eu tenho a calma, nós vamos tratar o primeiro problema. Mas como eu fui precipitado, eu acabei criando um segundo problema em decorrência do primeiro. Ou seja, fui precipitado, não soube usar a mansidão, né? E isso que nós estamos citando aqui é um simples exemplo corriqueiro do dia a dia, né? Muitas vezes brigas, muitas vezes outros
crimes, enfim, na qual a pessoa é vítima e toma uma reação que ela não justifica aquela agressão que ela sofreu, né? Daqui a pouco você ganha um tapa, né? E você revide com algo muito superior àquele tapa, né? Ou seja, a mansidão, ela é extremamente importante, né? E no reino de Deus, muitas vezes nós somos criticados, nós somos caluniados, nós somos, né, ofendidos, né, mas nós não podemos ser precipitados. É moderado nas ações, bom trato com o nosso semelhante, né, mesmo que dê aquela ira santa às vezes, né, talvez você pense assim, eu vou, desculpe a forma como eu vou me expressar, mas eu, né, hipotética e carinhosa, mas eu vou te matar, né? Às vezes você tem aquela vontade de fazer isso, mas você não vai fazer, porque essa precipitação que eu vou ter, ela vai ser muito mais prejudicial, né? Se eu me conter ali, né? Se eu usar da mansidão, né? Posso dar uma... Deus pode me usar ali e ser uma lição para aquela pessoa. Então, a importância da mansidão na vida de um cristão, e não só na vida de um cristão, na vida de qualquer pessoa, né? De ter a humildade e saber não se controlar, né? Nos momentos difíceis da vida. Perfeito, irmão Paulo. E essa sua colocação falando justamente nesse quesito onde muitas pessoas acabam perdendo o seu direito justamente por isso. Já ouvimos casos já de pessoas que se envolveram em acidente, tinham toda a razão, mas aí perseguiram aquela pessoa que bateu no carro e acabou assassinando aquela vida, acabou cometendo um crime, perdeu aquele direito justamente por isso, porque não teve mansidão. E para nós, eu lembro de um testemunho do pastor Luiz Antônio, em que ele disse, em determinada congregação em que ele cuidava, havia se levantado um irmão contra a vida dele e trouxe algumas calúnias para a vida dele. E ele começou a juntar provas que mostravam que aquele irmão estava mentindo. E ele disse, contando nesse testemunho, que ele vai então para o culto e leva na sua pasta todas as testemunhas, tudo que ele tinha juntado de provas ali para desmascarar aquele irmão, e ele contando que quando ele chegou na igreja, o Espírito Santo falou com ele, para que ele procurasse aquele irmão e desse um abraço naquele irmão. E ele ainda comentando nesse testemunho, dizendo assim, mas como é que eu vou abraçar alguém que está me prejudicando, que está levantando calúnia contra a minha vida? Como é que eu vou abraçar alguém que está querendo o meu mal? E o Espírito Santo insistiu com ele. E aí ele conta no testemunho de que quando ele entrou na igreja, a primeira pessoa que ele encontrou foi aquele irmão. E ele então largou a pasta e deu um abraço naquele irmão e pediu perdão para aquele irmão. E aquele irmão, então, com aquele choque, né, que ele tomou ali, ele começou a chorar e disse, não, pastor, quem precisa lhe pedir perdão sou eu. E ali o Espírito Santo fez uma grande obra, não somente naquele momento, mas também naquele culto. Então, irmão Paulo, não é fácil. A gente fala aqui porque a gente está lecionando a lição, né? Sim, verdade. Mas, na prática, não é fácil. A gente ter moderação em certas situações, a gente enfrenta, às vezes, cada situação aí, às vezes na fila de um banco, às vezes na fila de um mercado, as pessoas não respeitam, né? E faltam com respeito e a gente tem que ter essa moderação, até porque a gente precisa demonstrar o amor de Deus, né? Então, a todo instante nós somos testados nesse aspecto, né? É verdade. Mas vamos adiante, está muito bom, irmão Paulo. Muito bom mesmo. Vamos dar continuidade. Vamos então ao 2.2. Grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E o Moisés aí, Paulo, esse aí, mesmo tendo sido um homem manso,
Perdeu de entrar na Terra Prometida. É verdade, a precipitação, né? A precipitação. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. E nós temos uma referência bíblica também. Nessa mesma perspectiva, quer falar, Paulo? Não, ali é interessante, né, Éder, que Moisés, ele era um homem manso, mas antes de Deus trabalhar essa mansidão, ele matou um egípcio, né? Lá quando ele ainda era, né, um dos príncipes do Egito, né? No afã de defender ali um irmão seu, ele cometeu o crime, né? Ele matou um egípcio, ele ocultou o cadáver e teve que fugir, né? E ali no deserto Deus trabalhou, né? E a mansidão, é interessante a questão da mansidão, porque mesmo sendo homem manso, em dado momento a pressão do povo judeu, né, do povo israelita, no momento de estar com sede foi tanta que Deus havia dito para Moisés, Moisés, toque na rocha, né? E Moisés foi lá e feriu a rocha, né? Aquela atitude, né, fez com que o homem mais manso, né, perdesse a oportunidade de entrar na terra prometida. Né? E é interessante a gente pensar que a mansidão, o fato de eu ser manso hoje, ela não me garante benefícios para amanhã. Né? Eu posso ser manso hoje, mas se amanhã eu não usar da mansidão, eu posso perder alguma bênção, né? Mesmo que a minha vida inteira eu fui manso, mas em dado momento da minha vida que eu não usar da mansidão, eu posso perder alguma bênção, né? E vamos pensar que Moisés sofreu ofensas do seu irmão, da sua irmã, né? De Arão e de Miriam, né? Ali a referência em Levíticos faz isso. E não só deles, como também dos primos dele, que como é que é? É Datã, Abirão e... Me fugiu o nome do terceiro ali, né? Dos primos, Corá, né? Os primos dele se levantaram, né, contra ele. Veja a própria família, né? E Moisés ali teve a mansidão, né? Mas a mansidão, eu acredito que ela é conquistada diariamente, né? Eu aprendo isso. Hoje estou no estado que consigo ter a mansidão, consigo frutificar a mansidão. Mas daqui a pouco, se eu não cultivar isso, né, amanhã ou depois, essa mansidão eu perco e me precipito e acabo perdendo de desfrutar bênçãos, né, por não ser manso. É isso aí, irmão Paulo. E o próprio povo, né? O próprio povo, Deus permitiu que eles peregrinassem sobre o deserto justamente sobre isso, sobre esse aspecto. Sim, também. Exatamente. Mas vamos adiante. Vamos aqui já adentrarmos, então, né, no 2.3. A verdadeira mansidão. Vamos em frente. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Então, veja bem que a verdadeira mansidão, ela traz alguns benefícios. Não retribuem o mal com o mal, não se apressam a emitir o juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, a mansidão tratada da submissão do homem para com Deus e sua palavra, pelo que, rejeitando toda imundície e acúmulo de malícia, recebi com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. E se o Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Irmão Paulo, veja que quando nós
começamos a olhar os aspectos dessa lição, falando, né, sobre a mansidão, a gente ainda está num processo muito delicado ainda, né? O Espírito Santo nos conceda, que o Espírito Santo nos dê sabedoria para que a gente venha adquirir a mansidão no nosso dia a dia, porque a gente olhando essa lição, a gente vê que a gente às vezes falha em alguns aspectos tão, né, tão simples, né? É verdade. E é interessante, Éder, que na realidade, assim, ó, o próprio mundo carnal, né, condena aquela pessoa que é precipitada em emitir juízo. Né? É interessante que o próprio segmento, a própria sociedade, ela não apoia, ela não curte pessoas que emitem juízo rápido, né? Não misturando os assuntos né, precisa ter uma... Até me arrisco em falar isso, né? Mas o próprio... acho que ele até era satanista, ou alguma coisa assim, extremamente diabólico, o Raul Seixas, numa música, né? Ele chegou a declarar assim: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha ideia formada sobre tudo, né? O mundo, né, julga, né? O mundo não apoia pessoas que são precipitadas em emitir opiniões. Pessoas que têm aquela ideia assim, eu acho que isso aqui, assim, assado, mas na realidade nem entendeu o contexto, né? E aqui, eu me lembro muito bem, né, do nosso presbítero irmão Nelson, né, Batista, nosso professor da IBD, né, que é interessante, várias vezes eu testemunhei, assim, em determinadas situações, qual a sua opinião, irmão Nelson, né? O irmão Nelson colocava a mão no queixo, pensava, coçava a cabeça, isso eu preciso analisar melhor. A gente tem que ver por vários contextos. Sabe que eu, particularmente, aprendi muito com ele isso, né? Porque é natural se perguntar assim eu falo por mim, né? Mas se perguntar por mim, às vezes, sobre determinado assunto, tu já sai emitindo aquela opinião, já sai emitindo aquele juízo, mas não analisa os pormenores, não olha, não levanta os olhos e tenta enxergar o mais longe possível, né? Então é interessante que o próprio mundo, né, não apoia pessoas que são afobadas, pessoas que querem realmente, às vezes até comentaristas, né, vão lá e já a notícia mal saiu e já dão a sua opinião, né, para ganhar o furo de reportagem às vezes, e quando vê se equivocam de uma forma que tem que se retratar, né, e às vezes ter paciência, esperar, analisar, né, você vai ter com certeza sucesso, né? Ou a possibilidade de ter êxito nessa situação, não ser precipitado em emitir juízo, né? Amém, irmão Paulo, benção. Irmão Paulo, nós vamos ter que dar uma corridinha, porque o horário está passando. Então, nós vamos passar aqui, a mansidão, então, pressupõe a conciliação, conforme você já falou, né? Ela traz essa conciliação, a mansidão, ela traz muitos benefícios, né, para a vida do crente. O comportamento conciliador é demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias diversas. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E aí o nosso Cristo, né, o nosso Senhor, alguém que, com certeza, deu o maior exemplo de mansidão, né? Sendo acusado, sendo caluniado, sendo esbofeteado, mostrou mansidão. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso e administrar os conflitos. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. É aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar. Perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. É verdade. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Aqui vamos já para o terceiro ponto. Para haver uma unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Longanimidade, um fruto do Espírito.
Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados em grande misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, comportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros, suportando-vos. Aí falando aqui da paciência, tolerância e constância. Longanimidade é mais um dos aspectos do fruto do Espírito, desenvolvido no crente. Olha o fruto que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência. E aqui as citações bíblicas. Pois o próprio Deus... Oi, pode falar. Bem rapidinho aqui. É interessante, né? Frutos do Espírito, né? Uma pé de laranjeira, o que ele vai frutificar? Laranja, né? Um pé de pera, né? E o fruto do Espírito, é paz, gozo, amor, longanimidade. Se você não consegue exercer isso, é sinal que o Espírito não está frutificando na sua vida, né? Então, para ver a importância realmente do quanto essas atitudes, esses comportamentos, eles têm, são frutos realmente do trabalho, né, do Espírito na nossa vida. No momento que a gente tem essas dificuldades, é sinal de que não está sendo cultivado. Isso é preciso que a gente reveja, né, o que está acontecendo, se é o adubo, se é o mau tempo, se é, né, porque nós somos como uma planta, né? E se isso não está frutificando na nossa vida, é porque alguma coisa não está bom aí, né? Então, eu parei aqui e analisei assim, frutos, né? Realmente, de uma forma simplória que eu estou falando, mas é realmente isso, fruto, né? Você tem que frutificar isso. Para você frutificar, isso tem que estar dentro de você. Não é assim, longanimidade não é ser longânimo hoje, amanhã não ser. É um cultivo, né? Então, a importância desse aspecto na vida do crente, né? Perfeito, Paulo. E o fruto, ele não nasce da noite para o dia, né? Exatamente. Precisa do preparo da terra, precisa de uma boa semente, precisa ali de regar com água, para que amanhã, e outra, o fruto não dá da noite para o dia, leva algum tempo. Por exemplo, se você plantar uma laranjeira, um pé de laranjeira, você não vai conseguir colher o ano que vem já laranja. Ele vai levar um tempinho até essa fruta começar. Eu acho que nós estamos no caminho. É verdade. Vamos adiante. Então, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. São nesse momento conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Suportar uns aos outros em amor. A expressão indicada que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática e do amor. Eu acho que ficou bem esclarecido, né, irmão Paulo? Sim, não há necessidade até devido ao horário, né? Tudo, tranquilo. Então vamos lá. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. O principal aspecto do fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Aí Gálatas 5:22. E uma virtude altruísta
que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Assim, em tudo, façam aos outros o que vos querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando este estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. E aí, irmão Paulo, já encaminhamos para a nossa conclusão. Sim. Claro, né, Éder, que isso... Você quer alguma coisa? Não, só uma frasezinha aqui, só uma... tudo isso que nós trabalhamos hoje, né, são conceitos que, de uma certa forma, estão claros, mas que você viver isso no dia a dia não é algo tão simples, porque é um cultivo, né? Aqui o pastor José colocou: se o fruto não tem todos os elementos, ele está deficiente, né? Então, para você colocar todos esses elementos, né, é difícil, é um cuidado, né? Você falou na laranjeira ali, mas a laranjeira, quando nasce as folhinhas, às vezes vem aquela ferrugem nas folhas, vem os pulgões, vem todas aquelas pestes, né, que você precisa tratar. E a nossa vida, ela é assim, ela tem várias questões, às vezes, que são mal resolvidas, são dificuldades que a gente traz da infância, são questões que a gente desenvolve no crescimento, o que precisam, né, ser adubadas, ser tratadas, né, para que os frutos do Espírito realmente possam se tornar evidentes, né, na nossa vida. Mas é claro que falando, parece que é tão fácil, mas não é, né? Não, se fosse fácil, seria benção. A igreja seria um crescimento fantástico, seria outro patamar, mas não é. No dia a dia, a gente sofre, a gente é penoso, né? O cuidado, ele é custoso, né? Mas se nós cuidarmos, se nós no dia a dia procurarmos ali fortalecer, né, esses elementos, eles vão vir à tona, e o fruto, com certeza, será o que a palavra de Deus está nos ensinando agora de manhã, né? Com certeza. Paulo, se a gente precisa ser trabalhado em alguma dessas áreas que foi citada nessa lição, nesta manhã, pode ter certeza, Paulo, que o Senhor vai permitir nós chegarmos em situações que nós vamos entrar em conflito. Eu me lembro de uma determinada vez que eu levantei pela manhã para sair para trabalhar, e disse: hoje eu vou tirar o dia para me consagrar. E aí dobrei meu joelho e disse: Senhor, hoje eu quero jejuar, porque eu preciso, né, melhorar nesse aspecto aqui, que eu estou falhando. Me preparei ali e saí para o meu trabalho. Eu andei meia hora de carro, Paulo. E aí uma pessoa cortou na minha frente, me buzinou, e eu saí de trás, dei um sinal de luz para ele, dei uma xingada nele. Quando ele andou nessa, seguiu o caminho dele. Quando ele andou e se distanciou de mim, que o sangue começou a dar aquela baixada assim, eu comecei a pensar: mas o que eu estou fazendo? Eu não dobrei o meu joelho hoje para me consagrar, coloquei tudo fora, estacionei num posto e fui tomar um cafezinho e refletir na ação que eu tive. Não adiantava eu querer continuar me consagrando daquela forma. Então, Deus vai permitir, Paulo. Se eu sou uma pessoa irada, pode ter certeza, Deus vai colocar situações na minha vida para que eu me ire, para que eu consiga desenvolver o controle e o domínio próprio. Então, nós precisamos mais do que nunca pedir: Espírito Santo, enche a minha vida, para que esses frutos eles possam vir à tona, né? E eu ter êxito na minha vida, na minha jornada e na minha... Se a gente pede para Deus: Senhor, trabalha a mansidão na minha vida, o que Deus vai fazer? Algo que a tua mansidão seja trabalhada, né? Senhor, me dá fé, né? Senhor, que eu possa ter uma fé, né? A fé igual a de Abraão. Então vai ter uma situação que humanamente é impossível, né, para que a fé seja trabalhada, né? Senhor, opera um milagre na minha vida, né?
aí muitas vezes acontece algo que nós, né, acontece que você, meu Deus, e agora, né? Deus vai trabalhar um milagre na sua vida. Então, para cada situação dessa, vai surgir uma situação que o Senhor vai trabalhar na nossa vida, né? Mas, claro, né, dividindo aqui, é fácil falar, né? Mas no dia a dia, não é fácil, não, né? Com certeza. Paulo, e às vezes quando a gente está ali na igreja ministrando e pregando, e a gente no final faz o convite para a pessoa, e aí quando a pessoa vai lá na frente, se levanta os irmãos para cantar um corinho, e eles vão cantar qual corinho? Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Mas para ser um vaso novo precisa ser quebrado. E olha, meu irmão, não é fácil ser quebrado. A gente vai se deparar com situações que vai nos entristecer, que a gente vai achar que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu de nós, que Deus nos deixou para morrer no deserto. Mas, na verdade, é nós que pedimos que Deus fizesse esta obra na nossa vida. Então, nós temos que ter, né, essa compreensão de que Deus está trabalhando e, com certeza, o trabalhar de Deus ele vai nos aperfeiçoar e vai nos fazer crescer. Bênção de Deus, Paulo. Eu quero já, então, aqui encaminhar para o final, aqui para a conclusão. Eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos. Está aqui a conclusão, então. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Cristo é glorificado. Acho que perfeita essa colocação aqui, ficou bem esclarecido, né? A gente tentou aqui, né, irmão Paulo, nessa 1 hora, é muito conteúdo, né, tentar passar para os irmãos, mas eu acho que foi uma aula de muito conteúdo aqui. Eu acredito que todos aqueles que estiveram online conosco aí conseguiram absorver, né, esse maná maravilhoso aqui nessa manhã. Obrigado, irmão Paulo. Não sei se quer fazer mais algum comentário. Não, apenas agradecer a oportunidade, né, de poder dividir, né, e poder aprender junto, né, essa troca de conteúdos e lendo e refletindo, né, Deus possa assim permitir que nós venhamos a ter novamente a nossa escola bíblica, né, presencial e trabalharmos mais em prol disso, né, porque é maravilhoso. O culto é bênção, o culto né, sem explicação, sem palavras, mas esses aprendizados, né, e também, Éder, a gente está com discipulado agora nas quartas-feiras, né, às 21 horas, pelo mesmo sistema, né, online, né, e tivemos 18 participantes na quarta-feira, né, agora, se Deus quiser, na quarta-feira que vem, o presbítero Bruno Assunção vai falar sobre o arrebatamento, estamos negociando com ele aí, né, para ver a questão de agenda, né, e bênção de Deus é momentos que a gente aprende, a gente se regozija comendo, sabe, o conteúdo, a gente fica edificado, o dia fica melhor quando a gente consegue se dedicar, investir para o nosso crescimento espiritual. Eu agradeço a oportunidade, né, e conte sempre com as nossas orações e estamos juntos para esse aprendizado aí, para até que Cristo volte. Amém. Obrigado, irmão Paulo, pela sua presença aí na nossa escola, foi uma bênção mesmo. Irmão Paulo, uma pessoa que está sempre disposta, né? Eu quero agradecer ao nosso querido pastor Josué, então, que estava aí junto conosco, aí de vez em quando ele dava colocava ali umas pérolas dele ali, né, e bênção de Deus. Pastor Bruno Assunção também, que é o coordenador da nossa escola, né, ele está sempre ali online também, nos ajudando, nos auxiliando. Então, Paulo, Deus abençoe aí, Deus abençoe o final de semana dos irmãos, que o Senhor venha abençoar e nos ajudar a conseguirmos cultivar esses frutos do Espírito aí. Deus abençoe, amém, meus irmãos, na paz aí, um bom final de semana para os irmãos. Paz, bom final de semana aí. Deus abençoe. Bem.